Revelado, milionário recebe mensagem emocionante de mãe desamparada e encontra o amor INSPRADO. Lucas, um jovem executivo de 28 anos, olhava pela janela do seu luxuoso apartamento em São Paulo. O brilho da cidade à noite parecia ofuscar um vazio imenso que consumia seu coração. Apesar de toda a fortuna herdada, todas as festas, carros e iates, havia um buraco existencial que ele nunca conseguirá preencher. Crescendo sob o olhar exigente de um pai ambicioso, sempre cobrando sucesso e poder, Lucas aprendeu a esconder seus sentimentos. Um bom trabalho era tão raro quanto o afeto em seu lar, e a frustração pela aprovação nunca recebida o seguia como uma sombra. Naquele momento, enquanto a solidão o envolvia, seu celular vibrou quebrando o silêncio sufocante. Era uma mensagem de voz da mãe, Maria. A voz suave e debilitada dela atravessou a tela como um raio iluminando a escuridão que o cercava. Ela falou sobre a saudade que sentia, as dificuldades que enfrentou desde a morte do seu pai, e mencionou uma dívida de honra que a família precisava saldar. As palavras dela atingiram Lucas como uma pancada, trazendo à tona sentimentos que ele supunha ter enterrado. Ele ouviu a mensagem mais de uma vez, sentindo o peso da culpa crescer dentro dele. A realidade simples que sua mãe descrevia contrapunha-se brutalmente à vida de ostentação que levava. Em um impulso quase irracional, decidiu que era hora de voltar ao lar, ao interior, para reencontrar a conexão que havia perdido. A ideia de reconectar-se com suas raízes era como um sopro de ar fresco, um vislumbre de esperança em meio ao desespero. Ao chegar ao campo, Lucas experimentou uma calma que nunca conhecera em meio à correria da cidade. A beleza serena envolvia-o, e ele percebeu que ali o amor existia em formas simples, porém profundas. O sorriso de sua mãe ao vê-lo irradiava uma luz que iluminava não só o ambiente, mas o próprio coração de Lucas, que batia acelerado. Ele começou a entender que a dignidade de Maria, lutando bravamente para manter as tradições familiares, era um verdadeiro farol em sua vida confusa. Foi nesse cenário encantador que Lucas conheceu Ana, a jovem do campo que se destacava pela simplicidade e por seu jeito honesto de viver. Com mãos calejadas, ela produzia doces artesanais, e seu sorriso largo era tão nutritivo quanto as delícias que criava. As conversas entre eles iam além do superficial. Ali, Lucas redescobria o calor do afeto que lhe faltava. Entre um passeio na feira e risadas trocadas, ele percebeu que havia muito mais na vida do que o dinheiro poderia comprar. Aprender a valorizar as pequenas coisas trouxe um frescor à sua alma que ele julgava perdida. Quando Ana falava de seus sonhos, Lucas sentia um nó na garganta. A cada dia, a conexão entre eles se tornava mais intensa, revelando não só uma atração, mas a possibilidade de um amor genuíno. Ao mesmo tempo, o jovem enfrentava um dilema interno. Deveria voltar a São Paulo e se submeter às expectativas do pai e de sua antiga vida? Ou abraçar essa nova realidade ao lado de Ana, mesmo que isso significasse romper com padrões que ele sempre conhecera? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão aumentava ao pensar no confronto que teria com seu pai. O eco das palavras que sempre ouvirá voltou a ressoar em sua mente, mas agora em tempos de incerteza. O que viria a seguir? De repente, a verdade daquela dívida mencionada por sua mãe surgiu como um novo mistério em sua vida. Lucas sentiu um frio na barriga, a pergunta ganhando forma. O que essa revelação significaria para sua história? Com o coração acelerado e a mente cheia de dúvidas, ele estava prestes a descobrir o que realmente importava. A manhã seguinte trouxe consigo um céu azul limpo, e Lucas mal conseguiu aproveitar a beleza ao seu redor. Ele estava inquieto, seu coração pulsando forte, como se soubesse que a hora do confronto com seu pai estava se aproximando. Ao tomar café, a doçura do pão fresco e o aroma do café não foram suficientes para apagar a ansiedade que o acometia. A expressão de Maria, carregada de preocupação, ecoava em seu pensamento. Você precisa resolver isso, filho.
Era a frase que insistia em ressoar em sua mente. Depois de 1000 voltas e reviravoltas na cabeça, decidiu que não poderia mais adiar. A dívida de honra, mencionada com tanta tristeza por sua mãe, era algo que demandava sua atenção. Com um suspiro profundo, Lucas vestiu a camisa que havia trazido do escritório e pegou o carro, pensando em todas as vezes que cruzou aqueles mesmos caminhos, que o levaram ao que hoje se tornava um peso em seu coração. Enquanto dirigia, as memórias de seu pai surgiam. O homem que sempre exigiu mais, que nunca aceitou menos que a perfeição. A imagem dele sentado em sua antiga poltrona, um olhar crítico, pronto para exigir mais resultados, apertou seu peito como um abraço sufocante. Lucas estava tão preso na imagem do pai que quase esqueceu quem ele realmente era. Ao chegar à casa, sentiu um misto de determinação e medo. O som da porta se abrindo parecia ecoar em sua mente. A casa estava silenciosa e a atmosfera envolvia-o com uma combinação de nostalgia e nervosismo. Ele se dirigiu ao escritório mesmo que seus pais usaram para planejar as estratégias da empresa familiar. Lucas hesitou um momento, lembrando-se do tempo em que sonhava, ainda criança, em ser aceito por seu pai. Mas a criança agora estava crescendo e precisava enfrentar o homem que o criara. Quando seu pai, Roberto, finalmente entrou, a tensão pairava entre eles como uma nuvem densa. A expressão do homem não era de alegria. "O que você veio fazer aqui, Lucas?" O tom cortante de sua voz fez o jovem engolir em seco. Eu recebi uma mensagem da mamãe. "Quero conversar sobre a dívida, sobre a família", disse Lucas, sentindo seu coração acelerar. Ele sabia que precisava ser honesto, mas a fragilidade em sua voz o surpreendeu. "Família? Você esqueceu o que isso significa há muito tempo. Agora que está rico, só se preocupa em gastar seu dinheiro em festas e coisas fúteis. O que mais você quer da vida?" A frieza nas palavras do pai caiu sobre Lucas como um balde de água gelada. Era a frase que mais temia ouvir. "Eu não sou apenas lavores. Meu mundo não é só dinheiro. Eu venho de vocês, quero fazer a coisa certa, não posso ignorar o que estamos passando. A mamãe precisa de ajuda." O semblante de Roberto se transformou, mas logo voltou ao estado original. O homem sempre controlou suas emoções, e Lucas sabia que aquele olhar indicava um orgulho ferido. Sentiu a raiva crescendo, mas não era hora de brigar. "Você sabe que a mãe se sacrificou por nossa família. Como pode ser tão insensível?" "Insensível? Você é o que mais se afastou de nós. O que vai fazer? Desistir da sua carreira por causa de um peso que sua mãe criou?" As palavras de Roberto cortaram como lâminas, e Lucas sentiu as lágrimas se acumulando. Ele se lembrou do sorriso de Ana e de como a vida simples e verdadeira o tocou profundamente. O desejo de mudar e lutar por algo real queimava dentro dele. E com essa chama crescente, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Ele não poderia deixar a conversa terminar em desespero. Precisava lutar pela sua mãe, e talvez, por sua própria essência. "Se você não entende isso agora, eu não posso mais viver essa mentira. Preciso buscar um caminho diferente. Um caminho que traz amor e honra à nossa família." Com essas palavras, Lucas saiu do escritório, o peso das expectativas de seu pai ficando para trás. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas algo dentro dele se sentia livre. E, quem sabe, Ana estivesse certa. A vida deve ser feita de escolhas. E hoje começo a escolher pela minha felicidade. Com o peito apertado e a mente agitada, ele se lembrou da dívida. Aquela expressão de preocupação da mãe o faria retornar a ela. No momento em que ele decidiu isso, um novo mistério surgiu. O que exatamente era essa dívida? Como poderia resolvê-la sem se perder ainda mais no caminho? A determinação pulsava dentro dele, algo maior o esperava. Afinal, Lucas havia começado um novo capítulo, e o próximo passo levava de volta para aquelas raízes que ele deixará de lado por tanto tempo. Lucas dirigiu-se rapidamente à casa de sua mãe, as rodas do carro parecendo voar enquanto sua mente fervilhava. Era como se, a cada curva do caminho, ele estivesse se afastando do peso do passado, mas também se aproximando da dor iminente que sabia que encontraria ao ver Maria.
O coração dele pulsava furioso, e não era apenas por conta da velocidade, era a inquietação que o consumia por dentro. Ao chegar, Maria estava no quintal, regando as plantas. O sol batia em seu rosto, dando um ar quase etéreo àquela cena do cotidiano. Ao perceber a chegada do filho, ela parou, deixando a mangueira escorregar de suas mãos. O sorriso dela, que normalmente iluminava o ambiente, parecia mais triste hoje. Lágrimas de preocupação faziam seus olhos brilhar, e uma onda de culpa tomou conta de Lucas. Ele havia estado tão emaranhado em suas próprias batalhas que tinha deixado a mãe sozinha em suas. Mãe, ele começou a dizer, mas Maria o interrompeu. Estou tão feliz que você veio, meu filho. Eu estava preocupada. Como foi a conversa? Lucas hesitou. Como poderia explicar tudo o que havia ouvido? Ele sentiu o peso das palavras de Roberto ainda fresco na memória. Foi difícil. Ele não vê como as coisas realmente são, respondeu, a frustração transparecendo em sua voz. A visão do seu pai é complicada. Ele sempre se importou mais com os negócios do que com a família. A tristeza nas palavras de Maria fez seu coração doer. Ela olhou para o chão, as pequenas gotículas de água refletindo a luz em um lindo esplendor, mas, para ele, pareciam apenas lágrimas de um passado que não queria mais rememorar. Mas precisamos resolver isso, mãe. Eu quero que a gente enfrente essa dívida, não só pela nossa família, mas por você também. Ele deu um passo em direção a ela, buscando conforto em seu olhar. Lucas, isso não é fácil. A dívida não é apenas financeira. É uma carga emocional que seu pai criou. Ela falou com um tom de voz tão suave que quase quebrava ao dizer aquilo. O olhar dela era intenso, como se buscasse não apenas ao filho, mas também uma parte de sua própria esperança. Então, o que eu faço? Eu não consigo continuar assim, ele confessou, sentindo a tensão em seu peito aumentar. Sinto que estou partindo em 1000 pedaços. Maria suspirou, puxando Lucas para um abraço apertado. Ele fechou os olhos, permitindo que aquele momento de calor o envolvesse, como se em um cobertor. Você precisa entender que a verdadeira felicidade não vem de dinheiro ou de imóveis, meu filho. Vem do amor e do apoio que temos um ao outro. A dívida é pesada, mas não a deixaremos nos consumir. Ela olhou nos olhos dele, como se estivesse tentando transmitir uma verdade universal que ele ainda não havia aprendido. Você é muito mais do que o seu trabalho ou os negócios de seu pai. Você é minha vida. E eu sempre estarei aqui para apoiar suas decisões. Ao ouvir aquilo, uma onda de coragem começou a emergir dentro de Lucas. Ele se lembrou de Ana novamente, de como seu jeito simples e amoroso havia lhe mostrado uma nova perspectiva. Mãe, ele começou, as palavras vindo com um novo fervor, eu quero mudar. Não apenas para nós, mas por mim. E talvez eu precise da sua ajuda para descobrir como fazer isso. Maria franziu a testa, os olhos cheios de emoções, mas um pequeno sorriso começou a aparecer. A primeira coisa que precisamos fazer é buscar ajuda profissional com essa dívida. E, quem sabe, uma nova ideia possa aparecer no caminho. E o que você está pensando? Lucas perguntou, curioso. Talvez eu possa pensar em abrir uma pequena loja, algo que junte tudo que eu amo. E você pode me ajudar com isso. A proposta a surpreendeu, mas havia um brilho em seus olhos que Lucas não poderia ignorar. Era a centelha de esperança que ele desejava ver novamente. Enquanto ela falava, Lucas não conseguia parar de pensar na transformação que poderia vir. Ele estava à beira de algo novo e inesperado. Uma loja? Você realmente acha que daria certo? Por que não? Podemos lutar juntos. E assim podemos colocar todos os nossos sonhos em prática. Algo dentro dele começou a vibrar. Sim. Vamos fazer isso. Vamos em frente. Mas no fundo, uma pergunta ainda o inquietava. Será que seu pai aceitaria essa nova jornada deles? O passado ainda pendia como uma sombra. Enquanto mãe e filho discutiam ideias e se empolgavam com novos planos, Lucas sabia que essa escolha traria reviravoltas em sua vida. Poderiam estar começando a encontrar uma luz no fim do túnel,
mas o verdadeiro desafio estava apenas começando. Afinal, era hora de enfrentar os fantasmas que ainda habitavam a casa e, principalmente, o coração de Roberto. Lucas e Maria passaram a tarde fervilhando de ideias, desenhando em papéis rasgados o que poderia ser a nova loja. Havia algo de mágico em sonhar juntos, um oceano de possibilidades se abria diante deles. A cada nova ideia, Lucas sentia um pedaço do peso em seu coração se desfazer. Eles conversaram sobre o tipo de produtos, o nome da loja e até sobre a decoração. Aquela pequena bolha de criatividade estava transportando-os para longe das dívidas e das frustrações. Entretanto, quando o sol começou a se pôr, um pensamento o atacou como um ladrão na noite. O pai ainda estava lá, na sombra do passado, e a resolução que eles estavam encontrando não iria simplesmente apagá-lo. Mãe, disse Lucas, segurando a mão dela. Precisamos falar com o papai. Precisamos que ele saiba que estamos mudando. Maria hesitou, seu semblante escurecendo. Lucas, eu não sei se ele entenderá. Ele não gosta de perder o controle. Essa mudança pode deixá-lo ainda mais amargo. Lucas sentiu um nó no estômago. Mas se não falarmos, como poderemos avançar? Não quero que a loja seja um segredo entre nós. Quero que ele saiba que estamos juntos, que estamos lutando. E se ele tentar nos parar? Maria perguntou, a voz tremendo. E se ele não fizer isso? E se ele nos apoiar? Lucas respondeu, a esperança ainda pulsando dentro dele. Nós temos uma nova visão, mãe. E, quem sabe, isso pode finalmente abrir os olhos dele. A tensão pairava no ar. Maria respirou fundo, contemplando a ideia. Talvez você tenha razão. Mas, meu filho, eu só quero que você esteja preparado. Seu pai pode não reagir da forma que você espera. O coração de Lucas batia forte. Ele sabia que enfrentar Roberto seria como caminhar por um campo minado. Mas essa era a única maneira de seguir em frente. A única maneira de trazer um pouco de paz ao tumulto emocional que ele e sua mãe carregavam. Depois de muito pensar, Maria concordou. Então, vamos falar com ele. Mas será preciso algum tempo. Essa conversa não será fácil. Lucas assentiu. E quando vamos? Precisamos disso logo, mãe. Esse final de semana. Vou preparar você para a reação dele. Enquanto conversavam, a sensação de urgência crescia dentro de Lucas. Ele queria enfrentar os medos dele, e, ao mesmo tempo, não poderia deixar que o passado dominasse mais uma vez. O calor da unidade entre mãe e filho era encorajador, e ele prepararia o coração para a batalha que se aproximava. Naquela noite, deitado em sua cama, Lucas não conseguia dormir. Sua mente girava em torno das possibilidades. O que aconteceria se Roberto não aceitasse suas ideias? E se a resposta fosse apenas mais um ataque de raiva? As imagens do pai gritando, da mochila cheia de conflitos e das promessas quebradas o assombravam. Depois de algumas horas de insônia, ele decidiu que precisava de um momento para si mesmo. Levantou-se silenciosamente e saiu de casa. O céu estava limpo, e a luz da lua iluminava seu caminho. Ele caminhou até um parque próximo, onde costumava ir quando se sentia perdido. Sufocado pelas incertezas, ele se sentou em um banco. Lembrou-se das risadas que tinha compartilhado com Ana, do conforto que ela lhe proporcionava. Seria ela uma nova aliada nessa jornada? O que ela diria ao saber que ele estava em um embate emocional com o pai? Calma, Lucas, você consegue, murmurou para si mesmo. E enquanto esperava no silêncio da noite, percebeu que o que mais precisava era de apoio. E, de alguma forma, aquilo era sua luta. Um passo em direção a uma vida diferente. Com o coração mais leve, ele finalmente decidiu que, independentemente do que acontecesse naquele final de semana, ele não enfrentaria isso sozinho. A mudança já tinha começado, e ele estava pronto para trilhar esse novo caminho. Só que então, seu celular vibrou. Ele olhou e, para sua surpresa, era uma mensagem de Ana. Era uma simples pergunta. Como você está, Lucas? Estou pensando em você. Um sorriso involuntário aparece em seu rosto. Será que ela saberia a tempestade que estava prestes a enfrentar? Era hora de responder, mais uma.
Dúvida pairava em sua mente. Será que ele poderia abrir seu coração para ela neste momento tão tumultuado em sua vida? E nesse instante, uma certeza surgiu para Lucas. A mudança não estava apenas em enfrentar o pai, mas também em se permitir ser amado e apoiado de formas inesperadas. Naquele lugar sombrio e solitário, ele encontrou uma luz que o impulsionaria. Antes de enviar uma resposta, ele olhou para o céu estrelado. Já tinha sua mãe ao lado, mas será que Ana estaria disposta a acompanhar esse recomeço também? A noite promete algo grandioso e incerto, e a vida está prestes a mudar de maneiras que ele não poderia sequer imaginar. Lucas sentiu o coração acelerar ao ver a mensagem de Ana. Ele hesitou, a luz do celular iluminando seu rosto enquanto ponderava sobre o que escrever. Ele queria ser sincero, mas o medo de abrir-se completamente o segurava como um peso enorme. Por que a vida tinha que ser tão complicada? Após alguns instantes, ele decidiu ser verdadeiro. Estou passando por um momento difícil. Vou ter uma conversa importante com meu pai nesse final de semana. Mas saber que você está pensando em mim torna tudo mais leve. Ele enviou a mensagem, o coração batendo forte e ansioso. A resposta de Ana não demorou a chegar. Estou aqui, Lucas. Você não está sozinho. Quero te apoiar. Podemos conversar mais tarde? Aquelas palavras foram como um bálsamo para a alma de Lucas. Ele precisava dela. Ele precisaria de alguém que pudesse ouvir seus medos, suas preocupações, alguém que pudesse ajudá-lo a enfrentar a tempestade que estava prestes a se formar em casa. O vento soprou suavemente, e Lucas se perdeu em pensamentos sobre Ana. Eles poderiam ser mais do que amigos, mas as incertezas da sua vida o impediam de explorar esse sentimento. Se o peso da relação com seu pai já era difícil, como ele poderia lidar com um romance vulnerável? Ao mesmo tempo, sentir a conexão com Ana era como encontrar o calor no meio do frio. Na manhã seguinte, o clima estava pesado. Lucas olhou para o relógio e sentiu a urgência da conversa que se aproximava. Ele e Maria acordaram cedo para se preparar. O café da manhã foi consumido em silêncio, com os olhares trocados cheios de apreensão. A sala parecia pequena, as paredes cheias de eco, como se cada batida do coração quisesse gritar sobre as verdades não ditas. Vamos nos lembrar do que discutimos, certo? Ficar firmes e não deixar a raiva dele nos contaminar, disse Maria, tentando dar um tom de esperança à situação. Lucas assentiu, embora um frio na barriga o fizesse questionar se a disposição era real ou apenas um esforço. E se ele gritar de novo? E se ele nos chamar de loucos por sonharmos? Mãe, eu não consigo imaginar isso. Meu filho, ele pode reagir de muitas maneiras. Mas precisamos focar no que importará, nossos sonhos e nosso futuro. O olhar de Maria era firme, mas havia um lampejo de preocupação que não conseguia esconder. Era claro que a própria lembrança do pai era como um fardo para ela, também. Enquanto esperavam a hora da conversa, as horas pareciam se arrastar. Lucas se distraiu com as mensagens de Ana, que lhe enviava palavras de encorajamento e entusiasmo sobre as ideias que ele tinha compartilhado. Estou orgulhosa de você, ela escreveu, e isso parecia dar um impulso a cada vez que seus olhos voltavam a lê-las. Finalmente, o momento chegou. Lucas sentou-se no sofá, com a respiração controlada, sua mãe à sua frente. O dia estava ensolarado, mas a sombra da incerteza parecia cobrar seu preço. Maria apertou sua mão, um gesto que lembrava a união deles. Roberto entrou na sala, e o ambiente que antes parecia acolhedor agora estava carregado de tensão. Lucas sentia que seu próprio coração era um tambor a ecoar, cada batida um chamado para a coragem. Ele olhou nos olhos do pai, que pareciam refletir a frieza de sempre, mas algo dentro dele despertava, uma chama de determinação. Pai, preciso falar com você, disse Lucas, a voz firme, mas com um leve tremor de nervosismo. Sobre o quê? Vai me dizer que você e sua mãe vão dar um jeito de fuçar a vida de novo? Roberto disparou, cruzando os braços, mostrando que não estava ali para brincadeiras. Lucas sentiu a raiva crescer, mas lembrou-se das palavras reconfortantes de sua mãe. Ele precisava ser forte. Na verdade, essa é a questão. Precisamos falar sobre o nosso futuro, sobre nós. E quando ele se preparou para compartilhar suas ideias e sonhos, o olhar de Maria se fez mais intenso.
Era hora de revelar os segredos guardados, cada palavra um passo adiante. Mas como Roberto reagiria? Uma onda de tensão encheu o ambiente, e Lucas sabia que estava prestes a entrar em uma batalha emocional sem precedentes. Sem saber se o próximo passo seria uma abertura ou um novo abismo, ele olhou para seu pai, respirou fundo e começou a expor seus sonhos. Nos olhos de Roberto, algo reluziu. Mas o que seria? Aceitação, raiva ou algo inesperado? A verdade estava prestes a ser revelada, e Lucas apenas torcia para que, nesse embate de sentimentos, eles pudessem encontrar um caminho que os unisse mais do que nunca. Roberto permaneceu em silêncio, com os braços cruzados, a expressão inalterada. A tensão parecia sufocar a sala. Lucas sentia cada segundo se arrastar, seu coração batendo descompassado, ansioso por uma reação que não sabia qual seria. Você vai usar essa conversa para tentar me convencer a mudar de ideia? Disparou Roberto, seus olhos estreitando-se. Porque eu não estou interessado. Nunca estive. A vida é difícil, Lucas. Nem toda ideia ou sonho se transforma em realidade. A voz do pai ecoou como um trovão, fazendo Lucas estremecer. Mas ele não estava ali para recuar. Lembrando-se de Ana, que sempre acreditou nele, ele se forçou a dar um passo adiante. Pai, eu apenas quero que você saiba que temos planos. Minha mãe e eu queremos uma vida diferente, algo que faça sentido para nós. E isso não tem a ver com você, mas com o nosso futuro. Futuro? Roberto riu, mas não havia humor no som. O futuro é algo que você precisa construir com base na realidade, não em ilusões. Você acha que pode simplesmente se afastar de tudo que foi me imposto e achar que tudo será fácil? Eu não sou o vilão da sua história. Maria, em um gesto de apoio, colocou a mão sobre o ombro de Lucas, mas seus próprios medos eram visíveis. A luta estava em andamento, e o conflito dentro dela refletia a batalha dentro do filho. Estamos cansados de viver à sombra dos seus sonhos não realizados, ela interveio, sua voz tímida, mas firme. Precisamos acreditar que podemos ser algo maior, que podemos ter nossa própria chance. O olhar de Roberto se suavizou por um momento, mas logo voltou à sua defesa habitual. E você acha que pode simplesmente mudar tudo? Sair do chão que sempre pisou? Não é assim que funciona, Maria. Tendo ouvido aquelas palavras, Lucas não sabia mais como continuar. Era como lutar contra um muro, e a frustração dentro dele fervia. Eu não quero que você nos impeça. Não quero que você seja uma barreira entre nós e nossos sonhos. Cada palavra que saía de sua boca era um desabafo, uma necessidade de ouvir a verdade. Do que você realmente tem medo, Lucas? Roberto questionou, sua expressão agora mais suave, mais carregada de incredulidade. Desprezar o que eu construí? Ou encarar que você pode não ser tão bom quanto pensa? Porque eu vejo você fugindo do que realmente era aquilo cortou como uma faca. A dor de seu pai, embora disfarçada sob a máscara da raiva, refletia uma verdade que Lucas se esforçava para entender. Havia momentos em que ele também pensava que talvez não fosse bom o suficiente. Um estremecer percorreu seu corpo. A sala ficou em silêncio, cada um com seu próprio universo de pensamentos. Maria olhou para Lucas, e seu olhar implorava para que ele abrisse o coração. Vamos, filho. Fale sobre seus medos, como você realmente se sente. Lucas olhou para a mãe, depois para o pai, a tempestade interna se acalmando, mas sem deixar de provocar ondas. Ele respirou fundo, a determinação ressurgindo. Eu tenho medo de nunca ser aceito por você. Medo de que, se continuar a seguir meus sonhos, eu serei quem perca tudo. Mas ao mesmo tempo, se eu não tentar, estarei perdido também. Por que você não pode ser como eu, Lucas? Roberto perguntou, sua voz agora mais baixa, mas com um desespero palpável. Porque eu fiz o meu melhor. E se o seu melhor não é o que eu quero? Eu quero escolher meu próprio caminho. As palavras saíram, e Lucas sentiu uma onda de alívio, como se tivesse finalmente tirado um peso das costas. Mas no fundo, ele sabia que a batalha ainda não estava vencida. Roberto apenas olhou, confuso.
Mas havia algo nos olhos dele que parecia quebrar um pouco daquela dureza, uma dúvida genuína. A possibilidade de que as coisas poderiam mudar. Por favor, pai, só peça um pouco do que você mesmo quer para mim. Pode ser diferente do que você imagina, mas isso não significa que não será bom. Maria segurou a mão de Lucas com força. As palavras pareceram criar um espaço sutil entre eles, como se uma ponte se formasse onde antes havia um abismo. Mais antes que qualquer um pudesse falar novamente, o celular de Lucas vibrou na mesa, fazendo todos se virarem. Era uma mensagem de Ana. Estou pensando em você. Quero te ver mais tarde. O coração de Lucas pulou. Ele estava à beira de algo significativo, mas poderia ser o momento que mudaria tudo, ou apenas mais um passo incerto. Como seria a conversa com Ana? Ele realmente estava pronto para tudo isso? Lucas viu a tela do celular brilhar, a mensagem de Ana consumindo seu pensamento. As palavras dela pareciam dançar diante de seus olhos, carregando um calor que contrastava com a tensão na sala. Ele precisava de um momento a sós, um instante para reunir os sentimentos que travavam sua mente. O que você vai fazer? Maria perguntou. O tom preocupante na voz dela o trouxe de volta à realidade. Nada, eu só preciso dar uma volta, respondeu, tentando disfarçar a ansiedade. Lucas saiu rapidamente da sala, sentindo o peso das expectativas da família pressionando seu peito. O ar do lado de fora parecia mais fresco, quase revigorante. Ele caminhou sem rumo, tentando ordenar as emoções que se aglomeravam dentro dele. A conversa com o pai ainda ecoava em sua mente, e cada palavra parecia se repetir, amplificando suas dúvidas. Quando ele olhou para o telefone novamente, a mensagem de Ana era uma luz no final do túnel. Lembrou dos risos compartilhados, da conexão fácil, como se o tempo entre eles nunca houvesse existido. Ao mesmo tempo, a pressão do que estava enfrentando em casa o deixava hesitante. Poderia se permitir sentir essa felicidade? Ele decidiu responder, as palavras saindo com uma sinceridade desesperada, eu quero te ver. Ao enviar a mensagem, um impulso de esperança brotou dentro dele, um sentimento de que talvez, só talvez, tudo pudesse se encaixar de alguma forma. Depois de um tempo, o celular vibrou de novo. Ótimo! Que tal o parque às 5? A mensagem de Ana trouxe um sorriso involuntário ao rosto de Lucas. E ali estava ele, de pé no parque, minutos antes do encontro. O clima estava fresco, as sombras se alongando sob a árvore frondosa onde haviam passado tantas tardes juntos. Mas agora não era sobre a amizade, era sobre algo mais profundo. Ele começou a andar, a expectativa narrando as próprias histórias a cada passo, até que avistou Ana se aproximando. Linda como sempre, com o cabelo solto ao vento e um sorriso que iluminava o ambiente. O trovão da conversa anterior parecia distante, quase irreal, enquanto ela se aproximava. Oi, Lucas. Sua voz era um bálsamo. Eu senti sua falta. Eu também senti. Mas as coisas não estão fáceis para mim, ele respondeu, um nó na garganta. Ana então segurou sua mão, um gesto simples que carregava uma doçura assustadora. Eu estou aqui para ouvir. Se quiser falar. O que Lucas mais desejava era se abrir, mas as palavras estavam entaladas. A fragilidade do momento era palpável. Ele olhou nos olhos dela e sentiu que sua verdade poderia ser segura ali, entre eles. Às vezes me pergunto se consigo ser feliz, se consigo seguir em frente sem olhar para trás. Ela o encarou com atenção, como se estivesse esperando por essa confissão. Lucas, você não precisa ter todas as respostas agora. Às vezes, o que precisamos é apenas de um passo à frente, para descobrir o que vem depois. Sentir o calor da mão dela fez Lucas perceber que ali estava um caminho, uma luz que poderia guiá-lo. Ele nunca tinha falado sobre seus medos com ela, e agora tudo parecia mais claro. Mas antes que ele pudesse responder, ouvindo um chamado interno de se abrir mais, o celular dele vibrou de novo. Era uma ligação do pai. O coração de Lucas disparou, a realidade de casa o puxava de volta como um imã. Desculpa, preciso atender, murmurou, e Ana assentiu, sua expressão preocupada.
No fundo, Lucas sabia que essa conversa poderia ser decisiva, não apenas sobre seu relacionamento com o pai, mas sobre sua vida inteira. Ele levantou a chamada, sua mão se apertando contra o celular, o nervosismo crescendo. Olá, pai. Ele ouviu a respiração contida do outro lado da linha, como se Roberto estivesse se preparando para um bombardeio emocional. Precisamos conversar sobre nós. Sobre você e sua mãe. A mente de Lucas ficou em branco. Tomando coragem, respirou fundo. Estou ouvindo. No fundo, ele sentia que estava na beira de uma reviravolta, e a pergunta voltou à sua mente: qual seria o próximo passo? O silêncio entre eles era pesado, e Lucas se sentiu como se estivesse pendurado na borda de um abismo. O que sua mãe teria a dizer? O que ele precisava ouvir era um mistério que o deixava inquieto. Lucas, eu estive pensando muito, começou Roberto, a voz hesitante refletindo um desconforto que ambos compartilhavam. Sobre tudo o que aconteceu entre nós. Ele mordeu o lábio, o clima de tensão tornando cada palavra mais difícil de digerir. O que você quer dizer com tudo? Perguntou, tentando manter a calma enquanto os sentimentos de rejeição e confusão se aglutinavam em seu peito. É sobre sua mãe. Eu sei que não tenho sido o melhor pai nos últimos tempos. A nossa separação, eu nunca quis que você sentisse esse peso. A sinceridade na voz do pai era inegável, e, mesmo assim, Lucas não conseguia aliviar os nós na barriga. E o que você espera que eu faça com isso? A frustração também começou a dominar a cena, cada palavra ecoando a dor que ele tentava esconder. Só queria que você soubesse que, apesar de tudo, ainda me preocupo com vocês. Eu sei que não sou o homem que você gostaria que eu fosse, mas estou tentando mudar. Lucas pensou. Mudança? Para ele, as promessas não eram suficientes. Mas e se sua mudança não vier a tempo? O que eu faço com o que me deixou ferido? Do outro lado, a respiração de Roberto ficou mais pesada. Eu entendo que você está magoado. Só peço que me deixe mostrar que posso ser diferente, que ainda há uma chance. As palavras ressoaram, mas a dúvida persistia. Ele queria acreditar, mas a dor de ver sua mãe sofrer ainda estava muito viva. O que teria acontecido com ela durante esses anos? O que Lucas realmente desejava era vê-la feliz. Eu preciso de mais tempo, finalmente disse, a voz embargada. Está tudo bem, Lucas. Estarei aqui. A conversa chegou ao fim, mas o impacto dela era imenso. Assim que desligou, Lucas olhou para Ana, seu coração acelerado. Sentia que tinha se distanciado dela por muito tempo, mas agora era como se uma nova decisão estivesse tomando forma dentro dele. Desculpe, disse Lucas, ao ver que Ana esperava por sua reação. Foi meu pai. Nós estamos tentando nos entender. Isso é bom. É um começo. Ana sorriu, mas havia uma nuvem de preocupação em seu olhar. Você se sente bem? Não sei. Ainda preciso de respostas, confessou, seu olhar se perdendo nas folhas da árvore acima. O que quer que estivesse acontecendo em sua casa, uma parte dele desejava que tudo melhorasse, mas outra parte estava novamente enredada em seus próprios medos. Ana puxou a mão dele, buscando seu olhar. E se, para encontrar as respostas, você precisar também de se permitir ser feliz? A vida não é só sobre o que nos machuca, mas também sobre o que nos faz sorrir. Aquelas palavras caíram como um bálsamo em seu coração. Lucas sentiu o peso da escolha que estava diante dele. No que você está pensando? Ana insistiu, como se quisesse puxá-lo de volta àquela conversa sincera. Estou pensando que talvez, depois dessa conversa com meu pai, seja hora de eu também me permitir sentir. Isso inclui, ele hesitou, o medo de se abrir assustando-o mais uma vez. Incluir você, de alguma forma. Ana sorriu, e Lucas viu um brilho de esperança naqueles olhos que sempre iluminaram seus dias. Mas antes que ele pudesse se aprofundar, a voz dela chamou sua atenção novamente. E se você tivesse que escolher entre sua família e o que você sente por mim? A pergunta pairava entre eles, trazendo à tona o dilema que Lucas sabia que não poderia evitar. Qual seria a sua resposta? O que ele realmente priorizaria em sua busca pela felicidade?
E enquanto a brisa suave balançava as folhas, Lucas soube que a verdade estava prestes a ser revelada. A pergunta de Ana reverberou na mente de Lucas como um eco persistente. Ele olhou nos olhos dela e sentiu uma onda de emoções diferentes, uma luta interna que deixava seu coração e sua mente em conflito. Como ele poderia decidir entre o amor por sua família e o amor crescente por Ana? Era uma escolha que não queria fazer. Não sei, respondeu ele, a voz trêmula, enquanto suas mãos se entrelaçavam nervosamente. Isso é muito complicado. Parte de mim quer ter a minha família de volta, mas outra parte ele hesitou, prendendo a respiração. Outra parte não consegue imaginar a vida sem você. Ana inclinou a cabeça, seu olhar era de empatia e compreensão. Lucas, eu não quero ser um fardo para você. Seu pai, sua mãe, eles precisam de você. Mas, ao mesmo tempo, eu quero que você também se preocupe com o que faz seu coração feliz. As palavras dela eram verdadeiras, e isso o atingiu como um soco no estômago. O sentimento de estar dividido era cada vez mais insuportável. Ele precisava de clareza, precisava de um espaço para respirar. Talvez eu devesse ir visitar minha mãe amanhã. Conversar com ela sobre tudo o que está acontecendo, disse ele, mais para si mesmo do que para Ana. Você acha que isso ajudaria? Ana perguntou suavemente, permitindo que a pergunta pairasse no ar. Espero que sim. Ele pensou em sua mãe, a expressão dela marcada por preocupações, os olhares que trocavam cheios de segredos não ditos. Eu sinto que tem coisas que nunca falamos. Coisas que podem estar me impedindo de avançar. Ana apertou sua mão, como se quisesse reforçar o apoio que oferecia. Você é forte, Lucas. Enfrentando seus medos, você pode encontrar as respostas que precisa. Ele assentiu lentamente, sentindo um misto de gratidão e medo. A ideia de encarar o que estava escondido sob a superfície era atraente, mas também aterrorizante. E se as respostas não fossem as que ele esperava? E se a conversa, em vez de aproximá-los, apenas os afastasse ainda mais? Os dois ficaram em silêncio, perdidos em suas próprias reflexões. O sol começava a se pôr, suas cores alaranjadas tingindo o céu, criando um cenário perfeito que contrastava com as tempestades emocionais dentro de Lucas. Por que você não vem comigo? Assim, se eu ficar nervoso, você pode me ajudar, sugeriu Lucas de repente. Era um impulso, mas ao mesmo tempo parecia uma saída viável. Você acha que seria bom? Ana perguntou, hesitando por um momento ao olhar para ele. Sim. Preciso de você lá, ao meu lado. De um jeito ou de outro, você já faz parte da minha vida, Ana. Não quero que isso mude. Ela sorriu, e a luz dos últimos raios de sol fazia suas bochechas parecerem mais rosadas. Então, eu vou. Mas prometo que não vou deixar você sair do foco. Sua mãe deve ser o centro da conversa. Obrigado, Lucas murmurou, o peso em seu coração parecendo um pouco mais leve. Enquanto Ana falava sobre as pequenas coisas que poderiam fazer para preparar o encontro, Lucas se perdia entre a expectativa e o receio. Ele não poderia ignorar que sua vida estava mudando rapidamente e que, a cada passo que dava, sentia que o passado e o futuro se cruzavam dolorosamente. E se sua mãe não estivesse disposta a perdoar? E se Roberto estivesse apenas dramatizando sua mudança? Ou, por outro lado, e se tudo desse certo? O pensamento de conseguir finalmente abrir aquela porta e ver sua mãe feliz novamente era uma luz no fundo do túnel. No dia seguinte, enquanto o sol começava a despontar no horizonte, Lucas sentiu que tudo poderia mudar. Mas então um novo pensamento o atingiu como um relâmpago. E se, no meio de tudo isso, ele se esquecesse do que era realmente importante? E se, ao buscar respostas sobre sua família, ele perdesse algo igualmente essencial com Ana? A insegurança apertava seu peito como uma cobra apertando sua presa. Ele havia tomado a decisão de enfrentar o passado, mas agora sabia que, ao fazer isso, uma nova batalha estava prestes a começar. A batalha do amor contra os laços de sangue, onde somente uma resposta verdadeira poderia trazer paz a seu coração. E enquanto o dia se iluminava, Lucas se preparava para dar um passo em direção ao desconhecido, sabendo que, a cada escolha, a cada palavra, sua vida poderia mudar para sempre.
Lucas estava sentado à mesa da cozinha, os olhos perdidos na xícara de café. As palavras do pai ainda ecoavam em sua mente, provocando um turbilhão de emoções. O que ele queria era construir um futuro, algo significativo ao lado de sua mãe e com Ana, mas tinha plena consciência de que as decisões nunca vinham sem um preço. Aquela manhã era um divisor de águas. Enquanto o sol brilhava lá fora, um novo dia surgia em sua vida, repleto de possibilidades e desafios. Ele sabia que precisava ser forte, não apenas por ele, mas por sua mãe e pelo amor que sentia por Ana. Poderia a luz da esperança dissipar a sombra do medo e do passado? Mãe, chamou ele, a voz firme, mas um tanto nervosa. Podemos conversar sobre o que vamos fazer a respeito da dívida? Maria apareceu na porta, a expressão serena, mas o olhar dela denunciava a preocupação acumulada. Claro, meu filho. O que está pensando? Lucas respirou fundo, determinado a ser transparente. Eu quero resolver isso com você. Vamos buscar ajuda profissional, mas também precisamos enfrentar seu passado e o que nos trouxe até aqui. Maria assentiu, e um sorriso pequeno, mas genuíno, surgiu em seu rosto. Eu sabia que chegaria a este ponto. Após algum tempo conversando sobre os próximos passos, decidiram que o primeiro movimento seria ir ao banco local para discutir as opções em relação à dívida. O coração de Lucas batia forte, mas ao mesmo tempo, a sensação de estar fazendo algo positivo o impulsionava. Ele precisava de uma base sólida para construir o futuro que almejava. Antes de saírem, Lucas enviou uma mensagem rápida para Ana: estamos indo resolver algumas questões. Te vejo mais tarde. A resposta veio quase instantaneamente: estarei torcendo por vocês. Não se preocupe. Aquilo aqueceu seu coração e reafirmou a ideia de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer tempestade. No banco, Maria e Lucas discutiram alternativas, e a cada resposta positiva que recebiam, Lucas sentia um peso sendo retirado de seus ombros. Conversas sobre planos de pagamento e reorganização financeira preencheram a sala com uma nova energia. Eles estavam, finalmente, começando a tomar o controle de suas vidas. Quando saíram do banco, Lucas olhou para sua mãe e sorriu. Estamos fazendo isso, mãe. Vamos superar isso juntos. Maria sorriu de volta, seus olhos brilhavam com orgulho e amor, sentimentos que deixaram de ser raros e voltaram a ser frequentes naquela relação. Depois do encontro, Lucas decidiu que era hora de trazer Ana para a aventura que estava começando. Ele queria que ela fizesse parte da mudança que estava se desenhando. Então, enviou uma mensagem a ela: vamos tomar um café? Tenho novidades que quero compartilhar. Ana respondeu quase que instantaneamente: claro, onde? No café, Lucas contou a Ana sobre a conversa com sua mãe e como eles estavam começando a trabalhar nas dívidas. Ele percebeu a alegria no rosto dela, um reflexo do apoio que estavam construindo juntos. Ana segurou a mão dele, e Lucas sentiu a energia entre eles vibrando. Eu sempre soube que você conseguiria se levantar, ela disse, a voz cheia de admiração. Mas a conversa rapidamente se aprofundou para emoções mais delicadas. Lucas, como você se sente em relação ao seu pai? Essa reconciliação, como você a vê? O olhar dela era intenso, e Lucas sabia que a pergunta era essencial. Ele hesitou, ponderando as palavras. Sabe, parte de mim ainda está magoada. Eu desejo que ele se importe, mas ao mesmo tempo, não posso sacrificar minha felicidade por suas expectativas. Precisamos encontrar um equilíbrio. Ana assentiu, percebendo a luta interna dele. E você sabe que eu estarei ao seu lado, independente de tudo, certo? Perguntou Ana, e Lucas sentiu seu coração aquecer. Sim, isso me dá força. Quero que você faça parte desse novo capítulo. Mas uma coisa é certa, preciso lidar com meu pai em breve. Antes que a aproximação se torne uma fonte de conflito. No dia seguinte, Lucas decidiu que era hora de confrontar seu pai novamente. Ele estava pronto para tentar entender as motivações de Roberto e, quem sabe, abrir espaço para um diálogo sincero. A respiração, apesar de nervosa, estava firme e confiante. Ele queria que Roberto visse que havia um novo Lucas, alguém que finalmente tinha se libertado das pressões do passado. Chegando à casa do pai,
Lucas sentiu o nó no estômago apertar mais uma vez. A atmosfera estava pesada, mas ele sabia que precisava seguir em frente. Quando Roberto apareceu, a tensão era palpável. Lucas, o que você veio fazer aqui novamente? O tom defensivo fez Lucas engolir em seco. Pai, eu vim aqui para conversar. Sobre nós. Sobre o que eu quero para minha vida. A determinação na voz de Lucas surpreendeu Roberto, que franziu a testa, mas não o interrompeu. Eu quero que você entenda que estou fazendo escolhas diferentes. Não porque estou fugindo de você, mas porque estou buscando meu próprio caminho. Roberto olhou para o filho, seu olhar refletindo confusão e emoção. Está tudo bem, Lucas. Eu não entendo muito bem você, mas o pai hesitou, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas, mas posso tentar. Eu só mando você se distanciar de nós. Lucas viu um pequeno lampejo de vulnerabilidade nos olhos dele, e isso surpreendeu. Eu não quero mais viver na sombra das suas expectativas, disse Lucas, firme. Eu quero ser feliz, e isso inclui ajudar uma mãe e ter a liberdade de amar e viver como eu quero. O silêncio na sala era profundo, mas Roberto não retrucou. Parecia que ele estava absorvendo as palavras do filho. Se você está realmente disposto a isso, se eu puder ajudar, mesmo que não entenda suas escolhas, eu quero que você saiba que pode contar comigo, disse Roberto, a hesitação ainda presente, mas havia um toque de esperança. Muita coisa pode se resolver, e quem sabe Lucas sentiu um calor ao ouvir aquelas palavras. O que ele mais desejava era que pudessem, juntos, sarar feridas e seguir em frente. O tempo passou, e com o passar dos dias, as conversas com Roberto começaram a se tornar mais frequentes. Embora não fosse simples, Lucas sentia que algo havia mudado. A ilusão e a dor estavam começando a dar espaço para a compreensão e o amor. Enquanto a vida ao lado de Ana florescia, Lucas percebeu que tinha espaço para ambos, a família e o amor. E assim, as transformações de sua vida não eram apenas sobre o perdão, mas sobre crescer e aceitar que, em meio ao caos, existia beleza e simplicidade na ideia de se permitir ser feliz. A dívida, que antes parecia ser uma corda no pescoço, agora era o caminho de transformação. Futuro. O futuro estava se apresentando com novas promessas e esperanças. E com isso, chegou a certeza de que, ao lado de Ana, poderia viver um amor que florescesse em cada novo capítulo de sua vida. Aquela história, que tanto moldou, agora se tornava uma fonte de força e determinação para nunca esquecer que o amor, afinal, é o que realmente importa. E enquanto ele olhava para o horizonte, viu que a vida tinha muito mais a oferecer do que ele jamais imaginara. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Vamos juntos espalhar essa mensagem.